A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor para todos os jovens da nossa querida igreja Hélio Ponce de Arruda, a paz do Senhor para os nossos amigos que seguem o nosso canal. E nós estamos começando, ou seja, iniciando mais um programa da EBD em Casa. No conforto da sua casa, você tem o privilégio de assistir mais um vídeo, da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, a escola que ama você. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Esse é o canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. E você é o nosso convidado especial para estar conosco até o fim ou até o término desse vídeo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Tá? Precisamos de pessoas inscritas em nosso canal para que ele possa alcançar, crescer e alcançar mais pessoas através dessa plataforma do YouTube. E você que já é inscrito, é seguidor do nosso canal, continue conosco, até o final. Muito subsídio, muito aprendizado. Embora essa lição ela seja só de 2 tópicos, Então ela é bem curtinha, vamos gastar aí menos de 30 minutos, acredito eu. Então vai ser um vídeo, bom para assistir, rápido, não é demorado, ok? É a lição de número 13, a lição de adulto, que vai ser ministrada dia 24 de dezembro de 2023 na sua igreja, tá? Na sua classe. O tema da nossa lição, o propósito de missões, tá? Texto áureo. 1 Coríntios 9 e 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Verdade prática. Pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas é uma imposição divina. Então é um imperativo de Cristo pregar o evangelho a toda criatura e nós precisamos de cumprir essa missão. E hoje vamos falar a respeito dessa grande missão, desse grande propósito de missões, tá? Nossa introdução, o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem da salvação até Jesus voltar. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Nossa lição, como é de costume, tem 3 tópicos, mas hoje, essa lição, especificamente essa lição 3, ela quebra a regra, tá? É o protocolo. Ela é só de 2 tópicos. O primeiro tópico, o alvo da obra missionária. E o segundo tópico dessa lição é pregar o evangelho, a responsabilidade de todo o cristão. Então são 2 tópicos, E nós estaremos entrando nesse primeiro tópico da nossa lição, que vai ser um ensino abençoado, tá? No primeiro tópico, o alvo da obra missionária. Tá? O propósito de missões, o alvo da obra missionária. É o primeiro tópico. O primeiro ponto do primeiro tópico, o fundamento da realidade salvífica. Então, o alvo da obra missionária, de acordo com a Escritura, é alcançar pessoas de todas as nações com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o alvo da obra missionária. E isso é fundamentado nas palavras de Jesus em Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Texto esse conhecido como o grande mandamento, ou seja, a grande comissão. Conhecido como o grande mandamento e também conhecido como a grande comissão. O evangelho proclama que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo.
E a obra missionária, por sua vez, visa compartilhar essa mensagem de esperança e conciliação com Cristo. Consequentemente, temos que ter consciência disso, que a obra missionária é urgentíssima, tá? A seara está madura, são pouco os ceifeiros. Oremos e buscamos ao Pai do céu para que envie ceifeiros para essa grande colheita, até a volta de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Então, porque as Escrituras destacam a realidade da vida eterna e a separação de Deus para aqueles que não aceitarem a salvação em Cristo Jesus. Então, é uma realidade, né? Por isso, temos a urgência, né, de pregar, de fazer missões para mostrar às pessoas, né, sobre a vida eterna e para aqueles, né, que, se não aceitarem a Cristo, estarão condenados para sempre. Tá? A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós lemos que o Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, a obra missionária é uma resposta à urgência de compartilhar o Evangelho para que as pessoas possam experimentar a salvação e escapar da condenação. Então, vimos, né, que Deus não tem prazer na perdição das pessoas, que as pessoas se percam, né, mas que todos venham ao conhecimento do Evangelho e sejam salvos, tá, para livrar da condenação eterna. Porque a coisa mais triste e pior desta vida é viver separado de Deus, longe de Deus. Essa é a condenação eterna. Mas a coisa mais maravilhosa é estar junto com Deus, ao lado de Cristo. Então, pregamos o Evangelho, fazemos missão porque é urgente, ok? Desculpa. A obra missionária tem como alvo a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, sem exceção de nenhuma. Então, o alvo da obra missionária é pregar o Evangelho de Cristo a todas as nações, a todas as criaturas. Fundamentada na realidade salvífica, né? Então, a fundamentação da obra missionária é na realidade salvífica de cada pessoa. Tá? No segundo ponto, primeiro tópico, temos aqui um propósito global, né? Então, nós temos aqui um propósito global. Qual é o propósito global? De reunir, né, uma comunidade de crentes de diversas origens e atender a tarefa urgentíssima de alcançar os perdidos para que possam experimentar a graça e a salvação de Deus. Tá? Então, independente, precisamos cumprir essa tarefa para que as pessoas possam alcançar, né, ou experimentar a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, segundo Mateus 24, versículo 14, diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Né? Então, o arrebatamento da igreja não é o fim. Tá? Ainda vai rolar muitas águas debaixo da ponte. Né? Vai haver a grande tribulação. Na grande tribulação, para aqueles que, né, derem a sua vida, amor a Cristo, também vai ter salvação. Depois vai entrar o milênio, no milênio vai ter salvação. E o fim só vem depois do término do milênio, aonde Satanás será lançado, será preso e lançado num lago de fogo para sempre, com toda a gente que esquece de Deus e os anjos, Satanás e seus anjos, ok? E aí então virá o fim, essa terra será renovada, haverá um novo céu e uma nova terra. Né? Então, após o milênio, vai haver o trono branco, todas as pessoas. Esse trono branco não é para a absorção das pessoas, mas é para a condenação daqueles que não aceitaram a Cristo. Tá? Eles vão consciente para o inferno e vai ser, então, o grande trono branco. Depois desse grande trono branco, então, haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, né? Haverá, então, paz. Acabará toda essa questão de pecado. Satanás estará lançado num lago de fogo para sempre, com seus anjos e todas as pessoas que esquecem de Deus. Então,
frisando, o arrebatamento da igreja não é o fim ainda. Vai ver a grande tribulação, vai ver o milênio, então virá o fim de todas as coisas. O Evangelho segundo Mateus, como já lemos, 24 e 14, diz que será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Essa passagem nos lembra que a pregação do Evangelho é um sinal precursor do retorno de Cristo. Nesse texto encontramos alguns pontos, que precisam ser observados, é lógico, tá? Com bastante atenção. O primeiro ponto diz respeito à universalidade dessa mensagem, ou seja, o Evangelho não é exclusivo para uma nação ou para um grupo, muito pelo contrário, certo? Ele deve ser levado a todas as nações do mundo, a toda a gente, até os confins da terra, como disse Jesus, tá? O segundo ponto está relacionado com a urgência da missão, tá? O cumprimento dessa profecia, uma parte essencial do plano de Deus e requer a ação diligente de cada crente, de cada cristão. Tá? Então essa é a urgência da obra missionária. O terceiro ponto diz respeito à responsabilidade compartilhada. Isso quer dizer, todos os cristãos têm uma parte a desempenhar nessa missão global. Todo cristão, sem exceção, certo? Todos aqueles que foram chamados por Cristo, aceitaram, têm essa responsabilidade de compartilhar a mensagem de Cristo. Avançando para o segundo ponto e último tópico da nossa lição, que são dois tópicos, como eu disse, Então é uma lição bem resumida, bem prática, Segundo tópico, pregar o Evangelho. 2 pontos. A responsabilidade de todo cristão. Pregar o Evangelho, então, é a responsabilidade de todo cristão. No primeiro ponto, segundo tópico, qual é a nossa disposição? Então, a nossa disposição, devemos estar disposto a anunciar o Evangelho com amor, compaixão e obediência a este sublime chamado de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos isto, estamos participando da expansão do reino de Deus e cumprindo o grande propósito de nossa fé. Dito isso, afirmo a necessidade de que temos de compreender com clareza a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, conforme expressa o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9 e 16. Nesse texto, há um chamado divino, que reflete a transformação profunda que Paulo, ele experimentou, tá? Quando foi chamado por Deus. Então, Paulo aqui fala da sua experiência quando ele foi chamado. Esse chamado de Paulo, tá? É ilustrado de maneira clara nos relatos de Atos 9 e 6 e 15, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 15, e Atos 22, capítulo 22, versículo 21. Observe o que diz esses textos, ok? E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Tá? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de todos os gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Em Atos 22 e versículo 21, quando Paulo está relatando o seu encontro com Jesus aos judeus, lá em Jerusalém, ele destaca a mensagem central do seu chamado. Qual é a mensagem central do seu chamado? Levar o Evangelho, ele foi escolhido para levar o Evangelho principalmente aos gentios. Tá? Principalmente, ele é o apóstolo do gentio. Avançando para o segundo ponto desse segundo tópico, pois me é imposta essa obrigação. Tá? Está escrito, que o seguinte: e ele me disse Paulo, vai, porque hei de enviar-te para longe aos gentios. Tá? Então vemos a clareza de seu propósito. Ser um apóstolo
dos gentios, proclamando o evangelho a todos os povos. Toda essa trajetória do chamado divino culmina na poderosa declaração de Paulo em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 16, que diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Tá? Então Paulo disse isso com muita clareza: ai de mim se não anunciar o evangelho. Tá? Essa expressão enfatiza a compulsão que Paulo sente não como uma escolha, mas como uma obrigação inabalável. Ele compreende plenamente a gravidade de sua missão e a importância de compartilhar as boas novas do Evangelho, ou as boas novas de Cristo Jesus. Portanto, à luz desses eventos e da paixão ardente de Paulo em cumprir o seu chamado, podemos entender a responsabilidade profunda que é pregar o Evangelho. É um compromisso inegociável, um mandamento divino que permeia na vida de quem é chamado para essa responsabilidade, por amor a Cristo, pela compaixão das almas perdidas e como Paulo exemplifica em seu ministério. Preguemos as boas novas aos pecadores, né, em qualquer lugar que eles estiverem, em tempo ou fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo. Pois esse é o maior e mais sublime, tá? É o mais nobre e mais sublime propósito da Igreja de Cristo na Terra. Então, nós temos que entender com clareza, né, o que Paulo está nos dizendo e a nossa responsabilidade de fazer missões urgentemente, né, até a volta de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Aqui nós chegamos ao final dessa lição, uma lição bastante prática, bem resumida, né? E a gente vai agora fazer a conclusão dessa lição, ok? Há um propósito divino quanto à proclamação, à mensagem da salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar, né, 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, pregamos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então, você não pode apresentar com as suas mãos vazias perante Deus. Naquele dia, nós teremos que apresentar as almas, né, que nós ganhamos para Cristo. Né? Trazer um relatório para o Senhor Jesus do nosso compromisso missionário, né? Da nossa missão aqui na Terra. Nós não fomos chamados para ficar sentados, né, entre quatro paredes, sentado nos bancos, ok? Assistindo o culto. Mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho, né, no local onde nós habitamos, tá? No estado do nosso país, né? Também fora do estado e também a missão internacional, transcultural. Nós somos chamados, cada um dentro do seu chamado, mas entendendo que todo crente, se ele não for chamado para fazer missão internacional, ou intraestadual, ou estadual, mas na sua igreja, no local, no mundo onde ele vive, ele tem responsabilidade de pregar o Evangelho. Ele não vai ser, lógico, bancado pela igreja, porque aqueles que são, né, da responsabilidade da igreja de bancar, de enviar, né, o salário, condições para eles pregar, são aqueles que são enviados para o estado, fora do estado e até fora do país. Mas os missionários locais, os crentes locais têm por obrigação de fazer missão, né, no local em que ele vive, no mundo que ele está, no seu colégio, nos seus vizinhos, na sua faculdade, no seu trabalho, tá? Sem depender, né, de ser custeado pela igreja. Mas os que são enviados para fora têm que ser custeados, isso é bíblico. Então Deus abençoe sua vida, não deixa de fazer missão, tá? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo.
E um beijão no seu coração. Estamos orando por você e por sua família. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe vocês, em nome de Cristo.